Isso é 1941. Em 1970, que esses dois americanos aí, buscando entender algumas situações, eles trabalhavam numa faculdade, um já era professor, outro era estudante, e eles viu que algumas pessoas eram muito bem-sucedidas Sim. e outras não. E aí eles tentaram entender por quê. E foram conversar com Milton Erickson, que era da época. E o que seria isso? Milton Erickson vai, enfim, trazer para ele algumas explicações baseadas em um antecessor, não antecessor, contemporâneo, que chamava Emile Coué. Né? Sim. Emile Coué dizia... Grande nome aí. Muito importante, Emile Coué. Dos clássicos. Ele não chega a ser uma escola, por isso que eu não falei dele, mas ele é um cara importantíssimo no que se refere... Assim como um Pavlov e Charcot? Não, Pavlov e Charcot já é muito mais pesado. Né? Entendi. O Pavlov e Charcot são escolas. Sim. Emile Coué não é uma escola, é uma linha de pensamento. Ele traz a hipótese que você poderia introduzir em seu inconsciente algumas sugestões boas e por aí se dá bem. E ele cria, portanto, uma perspectiva de que, usando palavras e frases, eu poderia me auto-sugestionar e ser bem-sucedido. A história é comprida, mas basicamente isso. Sim. Mas, em resumo, os dois americanos foram conversar com Milton Erickson. Milton Erickson, com base em Emile Coué, disse para eles que existia uma forma de você se autossugestionar, né? E eles se interessaram muito sobre o tema e desenvolveram uma programação de como eu posso escolher palavras, como eu posso estruturar frases, como eu posso atingir um objetivo longe, diluindo em metas e conquistar isso. E aí, com essa conversa, ele botou um P, seria uma programação P, e aproveitou o NL da Escola Russa, que nasceu em 1940. E aí nasce a PNL em 1970. Mas não é uma originalidade de 1970, nem foi a originalidade desses dois caras. Sim. Muito pelo contrário, eles vão aproveitar as informações de Milton Erickson no que se refere a Emile Coué para criar uma programação neurolinguística. Funciona. Conselho, está na linha do conselho. Assim, se você tem hábitos que você executa na sua vida e esses hábitos te trazem bons resultados e eu começo a observar isso em você, eu começo a pegar aqueles hábitos e aplicar na minha vida também, a tendência é que eu atinja resultados similares ao seu, na mesma direção, correto? Porque eu estou aplicando uma linguagem comportamental. Mas vamos devagar. É importante que a gente entenda essa estrutura da linguagem, que é exclusivo o título do trabalho deles dois. É porque você vai ter, com base em Emile Coué, escolher palavras. Eu não posso me autogestionar ou não posso induzir alguém a um determinado comportamento se não tiver palavras certas para que não crie rejeições. Eu não posso usar não, talvez, quem sabe. Eu tenho que ser muito dissertivo. A outra conversa é, eu tenho que estruturar essas palavras em frases que te levem a um convencimento. Então, a programação neurolinguística, ela é um fascículo, ela é um desprendimento de alguns aspectos da hipnose clássica que se desprendeu de Emile Coué, que é 1940, basicamente a fase áurea dele, que foi passada para eles dois a partir de Milton Erickson, que vai ter essa influência em 1970. Quer dizer, você me disse aqui no início, a PNL nasceu em 1970, porra nenhuma. Ela foi melhor construída em 1970. Sim. A origem, até do nome, é 1940, que é a NL, neurolinguagem. Sim. O russo não dizia que você estava entrando, dizia que você estava fazendo uma neurolinguagem, a linguagem neural. Por quê? Porque já existia esse termo, né? Já existia, porque ele queria trazer a hipnose para um aspecto mais fisiologista, portanto, falar em linguagem neural, era uma forma de eu me abster de usar termos que eram maculados pela hipnose mais antecessora, que seria a ideia do fluido, do cosmo, da força do olhar. A escola russa, quando ela traz essa atualização de conceitos, trazendo a hipnose para a ciência, também ela cria termos novos para explicar aquilo que antes era usado na hipnose convencional. Eu não vou falar de sugestão pós-hipnótica, eu vou falar de signo-sinal. Né? Já ouviu falar essa conversa? Essa aí eu nunca ouvi, não. Signo-sinal é o seguinte, eu vou convencionar com você que se eu tocar em seu ombro, você cai. Sim. Isso é uma sugestão pós-hipnótica. Tá? Aí, não sabe, não funcionou, não. Não é assim a colhão, não. Não é colhão, não. Eu estou lhe convencionando isso. Isso era chamado na hipnose clássica de sugestão pós-hipnótica. Você está no processo de hipnose, aí eu digo, olha, toda vez que eu fizer isso, você faz assim. É um contrato, né? Mas bem consagrado. Pronto, isso era sugestão pós-hipnótica? Era.
A escola russa abandona esse nome. Não, é signo sinal. Tá? Você está em trânsito? Tá bom. Você está em trânsito? Não, você está em neurolinguagem.